Então eu peço para os irmãos manter suas Bíblias abertas no texto, Tiago, capítulo 5. Tiago 5, versículos 13 ao 18. Tiago 5, estarei lendo a partir do versículo 13, amém? Todos acharam? Vou esperar mais um pouquinho, né? Tiago 5, 13, amém? Amém. A palavra diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Amém? Vamos orar. Santo Deus eterno, nós queremos, nesse momento, te agradecer pela oportunidade que tu nos concede todos os domingos de estar na tua presença, cantando louvores ao teu nome, e principalmente, ó Deus, ouvindo a tua palavra, esta palavra viva que está entre nós há tanto tempo, guardada por ti, como uma pérola para que nós possamos hoje ouvir a tua voz. Ó Deus, fala conosco, para que nós possamos sair daqui crescidos espiritualmente, edificados pela tua palavra, e firmados na raiz profunda, que é o conhecimento da tua palavra. Obrigado a Deus, de antemão te agradecemos por tu estares conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu me propus a responder as 3 perguntas retóricas, está aqui, né? A primeira, lembra que a primeira pergunta, está alguém sofrendo? Resposta, faça oração. A segunda, cante louvores. A terceira, doente. Muito bem. Então hoje nós vamos nos propor responder a terceira pergunta retórica. Está alguém entre vós doente? E eu vou dividir esta resposta em 2 mensagens, porque hoje não daria para um domingo só falar das duas doenças que vamos falar aqui. Muito bem. Então Tiago está dizendo o seguinte: está alguém entre vós doente? Então a pergunta retórica, porque logo depois vem a resposta, não é? E como as outras anteriores, nós tivemos que trabalhar em cima da resposta para entender o que significava, né? A primeira foi muito simples, ore ou faça a oração. A gente acabou descobrindo que era mais complicado do que isso. A segunda, cante louvores. Nós entendemos também domingo passado que independente da situação em que a gente esteja, nós devemos cantar louvores a Deus. Não deixar para cantar só quando está alegre, né? Mas cantar louvores na tristeza, na alegria, em qualquer situação. E hoje, essa pergunta aqui, está alguém entre vós doente? Ela tem dois sentidos. Primeiro, pode ser uma doença física e também uma doença espiritual. Pelo texto que há no original, não dá para definir exatamente de que doença se trata. Mas pelo que Tiago trata aqui, nós podemos falar das duas coisas, né? Pode ser uma doença física e também uma doença espiritual. Hoje falaremos sobre a doença física, essa que tanto nos aflige durante essa nossa vida aqui. Então a pergunta de Tiago é: está alguém entre vós doente? Nós pensamos o seguinte, que um público, seja ele qual for, que a gente pergunta, tem alguém de vocês que está doente? Sempre vai aparecer alguém com uma dor de cabeça, né? Uma dor na perna, sei lá, aparecem muitas coisas aí. E isso tem sido explorado de uma forma exagerada pelas igrejas por aí, né?
A primeira vez que eu vi uma pregação, um culto da Igreja Internacional da Graça de Deus, do R.R. Soares, eu percebi o quanto que ele trabalhava essa questão das doenças, né? Só que ele trabalhava em cima das doenças mais periféricas, né? Se você assistiu o R.R. Soares, ele fala as pessoas sendo curadas de dor de cabeça, dor na perna, uma dor no ombro, meu olho estava doendo, não dói mais, eu cheguei com dor na barriga, não está mais doendo. Me parece que são coisas ali tão superficiais que não são exploradas, doenças maiores ali. E é isso que eu vi no R.R. Soares. Já tem outras igrejas que vão ao absurdo, né, de levar pessoas, mete a mão na barriga das pessoas e arrasta um negócio preto, dizendo que tirou o câncer das pessoas. Isso está cheio na internet, dentro das igrejas, né? Tem outros absurdos de pessoas eu chamo absurdo porque é absurdo mesmo, né? Que chegam lá, andando, carregado numa cadeira de roda, e aí faz aquela oração aperreada, a pessoa dá 2, 3 passos, aí bota na cadeira, tá vendo, ele andou. Então essas coisas acontecem nas igrejas para enganar as pessoas, porque não conhecem a Bíblia, não leem a Bíblia, é tudo falta de conhecimento. Quando o Tiago pergunta, está alguém entre vós doente? Claro que tem sempre alguém doente, não tenho dúvida disso. A grande causa das doenças é o pecado. Nós só vamos nos livrar das doenças quando estivermos na glória celestial. Mas enquanto estamos aqui, não adianta a gente tentar ter uma vida saudável, porque por mais saudável que você seja, vai ter alguma doença. A missionária Darlene, ela veio dar um testemunho para nós aqui. Os irmãos lembram que ela disse, olha, eu era uma pessoa que eu tinha uma vida de costumes saudáveis. Não tomava refrigerante, não comia isso, não comia aquilo, era arroz natural, integral, arroz integral, macarrão integral, tudo integral, segundo os nutricionistas e médicos mandam, né? E ela teve um câncer de estômago. Então ela disse o seguinte, olha, eu aprendi com isso que eu posso comer tudo aquilo que eu quiser, que as doenças vêm quando tem que vir. Claro que algumas coisas são forçadas, né? Mas, irmãos, olha, não fiquem tão preocupados com leis e regras ditadas pelas pessoas, né? Porque hoje tem tantas pessoas ditando leis e regras. Tem um médico na internet, o doutor Laí Ribeiro, alguém deve conhecer ele, né? Ele é o médico naturalista, né? Naturalista, que ele apela sempre para os remédios naturais. E ele disse, olha, se você não quiser pegar um câncer, não coma açúcar de jeito nenhum, porque o açúcar é que causa o câncer, né? Então, tantas pessoas falando tantas coisas que nós ficamos pensando, e afinal de contas, como se livrar das doenças, né? A resposta é a seguinte, não dá. Não dá para se livrar das doenças. Por isso que Tiago pergunta, está alguém entre vós doente? Sim, certamente, sempre vai ter alguém entre nós doente, né? Tem alguém aqui que tem uma doença, carrega uma doença? Eu tenho. Eu tenho uma enxaqueca, e eu já falei para os irmãos que eu só fui para o médico 2 vezes por causa dessa enxaqueca. A primeira vez que eu fui, eu era novo ainda, tinha 20 e poucos anos, entrei no consultório aqui, né? Nunca esqueci, aqui na Bezerra de Menezes, lá no 8º andar, subi no prédio, quando eu entrei no consultório, o médico perguntou, o que lhe trouxe aqui? Eu digo, enxaqueca. Ele falou, você sabia que não tem cura? Eu apertei a mão dele, muito obrigado pela consulta, e fui embora. É sério, eu só fiz isso. Quando ele me disse que não tinha cura, eu não tinha mais o que fazer ali. Ele, não, vamos conversar. Não, só acabou de me dizer que não tinha cura, eu vou fazer o quê? E fui embora, não voltei mais lá. Ano atrasado, se eu não me engano, voltei no neurologista, 2 anos atrás. Entrei no consultório, um médico mais novo que eu. O que ele traz aqui? Eu falei, enxaqueca. Eu esperando ele dizer a mesma coisa, né? Aí ele perguntou, quantas crises você tem? Isso, aquilo. Perguntou um monte de coisa e depois ele falou o seguinte, olha, você tem quantos anos? Eu tenho 52 anos, se não me engano. Olha, um tratamento na sua idade não vai valer a pena, porque você tem poucas crises. Eu digo, muito obrigado, apertei na mão dele e fui embora também. Carreguei a minha enxaqueca, até hoje eu estou com ela. E de vez em quando, ela vem e me pega. Então, por mais que, eu vou lá no R.R. Soares, eu vou lá no Edir Macedo, vou lá no Chapeuzão, que cura tudo também, será que ele vai? Irmãos, o apóstolo Paulo falou o seguinte, olha, eu tenho um problema comigo, eu tenho um espinho na minha carne, que eu já orei 3 vezes. Paulo orou 3 vezes, eu não lembro quantas vezes eu já orei pela minha enxaqueca. Paulo só orou 3 vezes. Da terceira vez ele se convenceu do quê? Que a graça de Deus era suficiente. Então, depois da terceira vez ele não orou mais. Então, quem sou eu para ficar insistindo para que Deus me cure? Se Paulo disse que a graça era suficiente, então a graça de Deus também é suficiente para mim. Bom, aí a pergunta é a seguinte, tem alguém entre os irmãos aqui que está doente hoje? Sabe o que acontece quando estamos doentes? Com dor de cabeça?
qualquer dor, nós ficamos aonde? Aonde? Em casa, ou então vamos para o hospital, né? Dificilmente alguém está doente. Eu estou doente, eu vou à igreja, né? Não. Ficamos em casa. E às vezes até para o trabalho vai doente. Tem pessoas que são assim, são bem... Meu pai, por exemplo, ele trabalhava de vigilante. Eu só lembro dele ter faltado 1 ou 2 vezes, se não me engano, o Zé pode até me corrigir. E ele cansou de sair de casa aqui no Quitinoga para pegar ônibus, todo se tremendo de febre. Eu era novo, não sabia que doença era aquela, não sabia nem o que era febre, né? Eu lembro que a gente tinha febre, o papai dava uns comprimidos de massa de trigo, que ele fazia, a gente tomava e ficava bom. Né? A mamãe orava, vocês estão rindo, mas isso é verdade, irmãos, o que a gente já passou não é brincadeira, né? Meu pai foi trabalhar 2 vezes só nos 25 anos que ele trabalhou, né? Aí tem pessoas hoje que tem uma dor de cabeça e não vai trabalhar, né? E tem pessoas hoje que dá uma dor de cabeça e não vem à igreja. Não vou não, que eu estou doente. E Tiago está perguntando, está alguém entre vós doente? A pergunta é a seguinte, e qual a resposta? Hoje eu quero falar sobre a doença física, que todos nós temos. Se você é novo, dos 20 anos para baixo, dentro da garantia, as doenças são mais... são menores, né? Não atacam tantos, né? As peças são novas, tudo ajustado, né? Mas depois dos 30, 40, 50, 60, 70, aí vem a carga, né? Aí vem a carga. A vida vem cobrando. Mas independente da idade, pode ser que alguém esteja doente, né? Quando nós temos filhos, o Tiago, graças a Deus, sua filha nasceu anteontem, não foi? E as crianças, elas adoecem bastante também, né? Eu me lembro que o Zé, as filhas dele, da Isabelle e da Isabel, o Zé vivia no hospital, né? O tempo todo, vai para o hospital, vai direto. Silvana e Vandir também sofreram muito com isso, né? As crianças adoecem bastante, então é normal. Não tem problema nenhum, irmão. Adoecer é normal. É normal para o ser humano. Ninguém está livre de doença. Bom, perguntado isso, está alguém entre vós doente? Talvez aqui tenha alguém doente. E tem. Eu sei que tem, né? A irmã Lucineide está com problema de pedra na vesícula, né? Ela está com uma dieta de só coisa líquida, né, irmã? E eu vi ela tomando um sopa de goiaba. Eu não sabia nem se o goiaba servia para essas coisas, né? Porque ela está esperando para fazer uma cirurgia. Tem outros que tem pedra no... Ivanildo tem pedra nos rins, né? Pedra nos rins. Você já pensou, Ivanildo? Pedra é para estar na estrada, no calçamento. Aí acaba pedra nos rins, né? Então, são coisas que acontecem. São doenças. E nós temos que falar sobre isso aqui, tá certo? Então, está alguém entre vós doente? Alguém aqui, além de mim, sofre de enxaqueca? Levanta a mão. Quem mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nogueira também passa por isso, né? Então vocês sabem o que é isso, né? Está alguém entre vós doente? Então se você tem enxaqueca, você é um doente. Eu sou. Eu não tenho problema em afirmar isso. Tenho enxaqueca sim. Resposta, está na Bíblia. Olhe para Tiago. Nós vamos notar aqui uma diferença entre as outras respostas, né? A primeira foi simples. Ore, não foi? Ore. E a segunda foi mais simples ainda. Cante louvores. Então, na primeira pergunta você vai orar, na segunda você vai cantar louvores. Mas na terceira aqui nós vimos uma diferença muito grande entre as duas respostas. O Tiago está dizendo o seguinte, olha, se há entre vós alguém doente, o que o doente deve fazer? Chame. Então, olha só, irmãos. Quando nós falamos hoje para falar sobre doença física, né? Falamos sobre aflição, sofrimento, né? E também sobre estar contente, me parece que a pessoa estava ali não faz tomar alguma atitude. Agora, está doente, é preciso que a pessoa faça alguma coisa. Chame os presbíteros da igreja. Olha só. Se você... quando eu parei nesse texto aqui, eu fiquei pensando, será que nós estamos fazendo errado? Será que estamos perdendo a oportunidade, né, de explorarmos aquilo que está escrito na Bíblia? Notem aqui, amados irmãos, que Tiago, né, que escreveu essa epístola aqui, era um dos líderes da igreja na época do início da igreja primitiva, né? E você não percebe aqui Tiago dizendo o seguinte, está alguém entre vós doente? Vá lá, coloca a mão na cabeça, ora, expulsa alguma coisa e ele já está bom, né?
Vá lá, expulse o demônio da doença. Ele não fala nada disso, né? Então, olha, vá lá e espere que a sombra de algum pastor passe, que a sombra vai curar. Vá lá, pegue o lençol de algum pastor ungido e vai ser curado. Pega o travesseiro do pastor, molhado do suor do pastor. Tiago não fala nada disso. Tudo isso é invenção, né? O que nós vamos ver aqui é a simplicidade da informação bíblica. Chame os presbíteros da igreja, né? Por que chamar os presbíteros da igreja? É um ministério que se desenvolve na igreja, né? Essa questão de orar pelos enfermos. Por que isso? Tiago vai explicar. Então agora note, a pessoa tem que chamar os presbíteros da igreja. É que tem gente que adoece, né? E aí faz uma cirurgia, seja o que for, e fica em casa, né? Dando uma de vítima, esperando que alguém vá atrás dela, né? E se não for, eu adoeci, passei 15 dias em casa, ninguém foi atrás de mim, não sei o quê. E a Bíblia está dizendo, chame. Muitas vezes, irmãos, a gente nem sabe que a pessoa adoeceu. Já aconteceu aqui de gente fazer cirurgia e eu só soube depois que já tinha feito. Então, se você se sente doente, aqui ele está dizendo, chame as pessoas, chame os presbíteros da igreja para fazer alguma coisa, né? Quem são os presbíteros da igreja, né? Em algumas bíblias vai aparecer a palavra ancião, né? Chama os anciãos da igreja. Os presbíteros ou anciãos, e outros vão aparecer também pastores, né? São as pessoas que cuidam da parte espiritual da igreja, né? E aqui a gente percebe, por isso que a gente pensa assim, é uma doença física ou uma doença espiritual? Pode ser qualquer uma das duas. Hoje eu quero falar sobre a doença física. Doença física. Mas aqui, irmãos, prestem bem atenção. Será que Tiago estava se referindo a uma dor de cabeça que pode ser tomado comprimido? Nós vamos perceber que no desenvolver da resposta há algo espantoso aqui. Olha, chama os presbíteros da igreja. O que eles vão fazer? Os presbíteros vão tomar a seguinte atitude. Olha, eles vão, primeira coisa que vão fazer é orar sobre ele. Ok? Então os presbíteros serão chamados para fazer o quê? Para orarem. E só orar? Não. Tem outra coisa que eles devem fazer. Eles devem pegar a pessoa e ungir com óleo. Ah, rapaz, o que tem de gente folgando com isso aqui não é brincadeira. O que tem de pessoas folgando com esse texto. Há tantos erros de interpretação violentos. Eu estava estudando sobre isso aqui e vi, eu não sabia disso, né? Quem já foi católico aqui ou quem é católico sabe que existe na igreja católica, são 7 sacramentos. E um dos sacramentos é chamado extrema unção, né? Quem já foi católico aqui fervoroso, né? É difícil você encontrar um católico fervoroso, né? Mas a extrema unção. O que é a extrema unção? O sacerdote, baseado nesse texto, né? Ele é chamado pela família, né? Nem porque a pessoa já está numa situação tão difícil de doença que a família chama o sacerdote, né? Ele vai lá, leva o óleo ungido e passa na pessoa. E aliás, o ritual da extrema unção, ele não passa na pessoa toda, não. É só na testa, né? Um pouquinho assim, faz umas orações lá. E aí já é para encomendar. A extrema unção já é para deixar a pessoa já com o passaporte liberado, né? Para a próxima etapa. A extrema unção foi tirada desse texto aqui. Desse texto aqui. E coisas mais absurdas. Uma vez uma irmã chegou para mim e me entregou um vidrinho. Pastor, eu quero que você leve esse vidro para casa. E não sei, não lembro a palavra que ela usou, meu Deus. E porque eu preciso desse óleo. Ela queria que eu fizesse alguma coisa lá que eu não entendi o que era. Ela não falou benzer, não, foi outra coisa. Quem foi que falou? Não, eu não sei o que era. Não, vamos lá. Ela falou com tanta assim, como é que eu vou dizer? Com tanta sinceridade, consagrar, que é. Foi tudo que é. Brincando, viu, cara? Pastor, leve esse óleo, consagre esse óleo que eu vou precisar. Não era daqui não, a irmã não era dessa igreja aqui não. E que eu vou precisar dele. Aí eu achei aquilo tão sincero da parte dela que eu botei no bolso. Aí levei lá para casa. Nesse dia eu estava de paletó. E esse óleo ficou 6 meses dentro do meu paletó. Ele não ungiu nem meu guarda-roupa. Quando eu me lembrei dele, ele já estava diminuindo um pouquinho. Quando eu fui olhar, sabe o que era? Era azeite de oliva com aquela do perfume, com essência. Um óleo aromático, né?
E depois eu esperei que ela viesse me pedir de volta para eu poder explicar, né? Mas ela nunca pediu. Eu não sei que fim levou esse óleo. Acho que alguém usou como perfume. Não lembro. Mas aí havia tanta sinceridade no coração dela que eu depois ia explicar para ela mais uma oportunidade. Então, irmãos, olha, se você procurar na internet, bote assim, óleo ungido. Tem de todo preço. Óleo ungido por fulano de tal. Ungido lá em Jerusalém. O camarada vai lá, leva 1 litro de óleo, de azeite de oliva, compra por 20, 15 reais, né? Aí, esse óleo ungido volta valendo 100 reais cada vidrinho. É o melhor negócio do mundo. E as pessoas em Caldas vão lá e compram um tantinho assim. Até a pessoa na época perguntou, rapaz, você vai cobra dela para ungir o óleo? Pelo amor de Deus. Né? Então, as pessoas folgam com isso. Brincam com isso. O Tiago não está dizendo isso. O Tiago não está dizendo que algum pastor tem poder de pegar um vidro aqui. E está pronto, pode, cura tudo. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso aconteceu, irmãos, na época dos apóstolos. Os apóstolos de Jesus Cristo, até a sombra deles curou pessoas. Os lençóis do apóstolo Paulo curavam pessoas. Além disso aí, isso tudo é invenção. Tiago estava escrevendo para a igreja. Ele podia ter dito, né? Olha, esse óleo aqui é óleo que vai ser ungido pelo pastor. Pega o lenço dele, a cueca dele. Pelo amor de Deus, é tudo invenção. Entendam o seguinte, que a função do óleo aqui é uma função terapêutica. Eu tenho vários textos aqui que mostram isso. Lembra da palavra do bom samaritano? Vocês lembram que havia um homem doente e o outro foi lá para ajudar a curá-lo? O que o homem passou nas feridas? Vocês estão lembrados? Óleo e vinho. Passou nas feridas do homem lá. Por quê? O vinho é álcool. Ele faz asepsia, né, do ferimento. E o óleo, vocês sabem disso, irmãos. Os mais antigos vão lembrar. O que a nossa mãe passava na cabeça quando dava ferida na cabeça? Não? Óleo de coco. Teve gente com vergonha de dizer, por antiga, né? A gente ia para o colégio com o cabelo todo grudado. Quando os outros viam, ele tem ferida, porque sabia que era o óleo de coco e curava. Né? E curava. Mas hoje, cheirosinho, né, Evangelho? Cheirosinho. A minha mãe fazia muito isso. Então é uma função terapêutica. Aqui está dizendo, o que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, os presbíteros vão fazer a oração, mas é preciso que se entendam que o homem tem que fazer alguma coisa. Que toda capacidade dada ao homem é Deus que dá. Se você tem um médico hoje que entende muito o que se passa no organismo, não é? Existem especialidades médicas incríveis. Existem médicos especialistas em coisas tão pequenas, né? Se você for no médico, um oftalmologista, por exemplo, ele é especialista só nessa parte do olho. Só aqui. Uma vez a companheira fez uma cirurgia, tirou um carocinho aqui, e eu nem sabia que existia. O médico especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Porque se o carocinho fosse aqui, ele já não mexia. Então, há tantas especialidades, as pessoas se especializam nisso. Então, quem dá essa sabedoria ao homem é Deus. Então, se existe uma possibilidade de trabalharmos com essa parceria, não é? O óleo está aqui para nos dizer isso. Para nos dizer que o homem pode sim e deve fazer alguma coisa, e não que há alguma coisa milagrosa nisso aqui. Jamais teve, né? Então, esqueça isso. Então, os presbíteros devem orar pela pessoa e usar também todos os artifícios que pode usar. Por exemplo, eu estou querendo implantar aqui na igreja no próximo ano o Ministério de Oração e Aconselhamento, não é? E esse ministério vai ser assim, se alguém está doente, aqui, graças a Deus, já tomamos a primeira atitude, né? Eu não sei se os irmãos sabem, nós temos uma farmácia ali, que a irmã Cláudia formou. Eu não sei se alguém já usou. Quem já usou a farmácia da igreja? Levanta a mão. Só 3 pessoas, né? Agora eu vou perguntar aqui, quem sabia que existia a farmácia? Que a gente que nem sabia, né? A farmácia está lá, com muitos medicamentos. Da última vez que nós inventamos essa farmácia, os medicamentos ficaram velhos, porque o povo não usou. Né? Tem gente que não vem à igreja porque está com o quê? Com dor de cabeça. Não vem à igreja porque está com dor no corpo. Nós temos remédios ali e vamos poder fazer as coisas. Nós podemos orar pela pessoa e também dar o remédio. Os presbíteros da igreja são chamados para orar. Mas eu pergunto para os irmãos, quem cura? É a próxima indagação. Nós devemos orar, devemos usar também os
recursos humanos, mas quem cura. Olha o que diz aqui no versículo 15. A oração da fé, ela salvará o enfermo. E no próximo diz assim, e quem vai levantar o enfermo é o Senhor. Então entendam o seguinte, que aqui não se trata de uma doença qualquer. Não é porque a pessoa sentiu uma dor de cabeça, chama os presbíteros aí que eu estou com um pouquinho de dor de cabeça, minha perna está dando um pouquinho. Não, aqui se fala que o Senhor vai o levantar, é uma doença mais séria, uma doença mais grave. Né? A pessoa está enferma, precisando de oração, seja o que for. Só que nós não temos muito usado isso. Não temos. E se está na Bíblia, nós podemos usar. Se está na Bíblia, pode ser usada. A irmã Cineide está pronta para fazer uma cirurgia, não é? Por que não, se ela está doente, se ela vai fazer a cirurgia, se ela não pode chamar? Eu queria que os irmãos orassem por mim. Nós certamente faremos isso, oraremos por ela e vamos esperar que ela fique boa fazendo essa cirurgia. Nas quartas-feiras, nas quinta-feiras nós temos nos reunido aqui nesta igreja e orado por muitos de vocês, mas oramos mais assim uns pelos outros. Quando nós formamos as duplas, nós conversamos com outra pessoa e às vezes vamos saber ali que a pessoa está doente, que a gente nem sabia. Né? Às vezes naquela conversa com o irmão que nós vamos saber que aquela pessoa está enfrentando um problema. Então o culto de oração ele serve para isso, para que aquela pessoa que está com algum problema possa contar com o outro na oração. Por quê? Ele diz que a oração do justo muito pode pela sua eficácia. O que acontece? E aqui ele fala de pecado. Olha só, no versículo 15 que eu estou lendo, né? E se houver cometido pecado, serão perdoados. Porque todas as doenças, irmãos, elas são oriundas do pecado. Você pode pensar que não, mas sim. Tudo que nós temos hoje de doença vem do pecado. Então é preciso que o pecado seja tratado também, porque senão a doença não vai embora. Não vai. Muitas das nossas doenças, elas são frutos do nosso próprio pecado. Então é preciso que se confesse algum pecado para que a doença vá embora e o Senhor vai levantar. Mas veja bem, se uma pessoa está doente, não é? E ela chama os presbíteros da igreja. Por que Tiago fala isso? Porque quando ela chama os presbíteros, ou qualquer outra pessoa para orar, ela está colocando no outro a responsabilidade de oração. Eu me lembro que isso era um costume antigo. As pessoas aqui do Quitino Cunha passavam e falavam assim, irmão, ore por mim, né? Ore por mim. Porque digamos que a sua comunhão com Deus está quebrada, você não está conseguindo, tem algum problema, você não consegue se comunicar com Deus. Nós sabemos que tem muitas coisas que impedem a oração, não é? Por exemplo, se você está na sua casa discutindo com a sua esposa, não fala com a sua mulher, o irmão não fala com outro irmão, você pode orar à vontade que não vai chegar nos céus, porque Pedro fala que isso impede as nossas orações. E também fala que as nossas iniquidades causam separação entre nós e Deus. Então, às vezes, nós oramos e a oração não chega lá porque por culpa nossa mesmo. Então é preciso nós termos essa consciência. Se eu não consigo orar, eu peço para outra pessoa orar. E a Bíblia diz que a súplica do justo pode pela sua eficácia. Então, muitas vezes, eu não consigo orar, mas o outro vem e ora por mim e eu recebo a resposta. A Bíblia diz o seguinte, olha, e o Senhor o levantará. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Você acha que uma pessoa que está pronta para fazer uma cirurgia, sofreu um ataque cardíaco, vai fazer uma cirurgia, né? Os médicos vão fazer a cirurgia, né? Quem é que levanta aquela pessoa que está depois da cirurgia? É Deus. Porque se Deus não quiser, a pessoa não vai se levantar. Muitas pessoas nem sabem, mas tem alguém orando por ela. E é Deus que vai levantar aquele enfermo. Nesses dias, nós tivemos 2 eventos conhecidos no mundo inteiro, né? 2 pessoas conhecidas. Um foi o Guliberato, que sofreu uma queda e morreu. Acho que ele tinha 60 anos, né? 60 de idade. O outro, o Galvão Bueno, que sofreu um ataque cardíaco e foi para o hospital. E esse parece que já saiu da UTI, né? E muitas pessoas, segundo me disseram, oraram para essas pessoas. Oraram. E tem alguns crentes que não se preocupam muito com isso, né? Que tanto faz como tanto fez. A pessoa é famosa, que se vire, né? Que se entenda lá com Deus, né? A nossa atitude, ela mostra bem quem somos. Somos egoístas mesmo, né? Por se tratar, por exemplo, do Galvão Bueno, que a gente não sabe, ele é muito, tem dinheiro, ele que arrama os médicos. Qual o crente que vocês acham no mundo inteiro que se ajoelhou
e pediu a Deus pela restauração da vida do Galvão Bueno? Vocês acham que alguém fez isso? Aqui na igreja alguém fez isso? Mas todos sabiam, né? A maioria sabia disso, sabia? Está sabendo agora? Mas a gente não tem o costume de fazer isso, né? Nós temos o costume de orar quando no grupo alguém coloca assim, ore porque... Aliás, às vezes não é nem orar, né? Tem esse negócio de internet, eu fico muito preocupado com isso, porque se alguém coloca na internet assim, irmãos, eu estou passando cirurgia tal, ore por mim. Então, para outra pessoa, as pessoas botam aquelas mãozinhas, né? Então, bota assim, em oração, será que está mesmo? Normalmente eu nem coloco nada, porque se eu não posso, naquele momento, me ajoelhar e orar, por que eu vou botar na internet que eu estou orando, né? Não, é só a intenção. Não, não é assim que funciona. Não é só a intenção. Agora, se você pode, você não precisa nem colocar lá, não. Se alguém pede oração, onde você estiver, pare um momento, vá no banheiro, não interessa, onde você estiver, pare um pouquinho e ore ao Senhor por aquela pessoa que está precisando, né? A Bíblia diz que é o Senhor que levanta, não são os remédios, não são os médicos. Quem levanta é o Senhor, mas os recursos devem ser usados sim. Então, nós finalizamos dizendo o seguinte, olha, a súplica do justo, ela muito pode pela eficácia, mas nós temos que entender que algumas doenças, quando a gente pede alguma coisa a Deus, nós não estamos colocando Deus como parente. Jamais podemos fazer isso. Ele decide se vai curar ou não. Ele decide se vai levantar ou não o enfermo. Nós só temos que nos curvar e pedir. Então, a oração da fé, ela levanta o enfermo. E a pergunta é a seguinte, está alguém entre vós doente? Sim, certamente que sim. Então, vamos orar uns pelos outros. Vamos pensar mais no outro do que em nós. Não vamos deixar para fazer só quando a coisa for muito séria, né? Não. Ore uns pelos outros. Para finalizar, irmãos, o versículo 18 diz assim, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então, se nós quisermos realmente cura, nós temos que orar uns pelos outros e confessar os pecados uns para os outros. Como confessar os pecados uns para os outros, né? Se você tem problema com algum irmão, você precisa chegar e falar, né? Se tem algum pecado para você confessar, confesse, mesmo que outra pessoa não saiba. Mesmo que a pessoa não tenha visto você ofender, você tem que confessar o pecado. Porque se as coisas estão juntas, a confissão do pecado vem junto com a cura, né? E não tem nada melhor do que a pessoa estar bem, estar saudável, né? A gente não dá valor a isso até o ponto de perder. Se você é saudável, se você está aí hoje, eu estou aqui, graças a Deus, aqui, eu não sinto nada aqui, a não ser um incômodozinho aqui na perna, que já está velho. Eu joguei muita bola, ruim, mas joguei. E o meu joelho aqui, ele incomoda. Eu estou aqui um tempo e fico com meia hora, ele começa a doer um pouquinho aqui. Eu trabalho me agachando, me levantando, ele se incomoda um pouquinho, mas eu não tenho nada aqui. Então, por que eu não estou agradecendo a Deus por isso? Porque eu tenho uma saúde. Mas na hora que eu começar a perder, eu vou começar a dar valor. Então, dê valor à saúde que você tem. Você é saudável? Amém por isso. Mas se você adoecer, há um remédio. Chame os presbíteros, chame os irmãos e peça para orar por você.